Caros fiéis, todos os dias quando cantamos a Salve Rainha, repetimos a Madonna que não se esqueça de nós neste vale de lágrimas. É verdade, estamos no exílio. As dores, os sofrimentos, as contradições nos tornam a vida nesta terra muitas vezes uma dura prova. Entretanto, quem pode negar que são muitas as alegrias e gozos que igualmente vêm temperar estas tristezas, alegrias, boas e lícitas e menos meritórias, e o bom Deus semeia em sua misericórdia em nossa caminhada. Neste 12 de outubro, dia bendito, antes de começar esse sermão, gostaria de dizer-lhes que se há um gozo tão particular nesta terra, neste exílio, é o gozo de poder pregar, é o de poder anunciar, é o de poder cantar os louvores e as grandezas de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa mãe. Se os rapazes soubessem a alegria que se há em pregá-la, os seminários não caberiam de vocações. Se pudessem ver as maravilhas que ela opera nas almas que Deus coloca no caminho dos sacerdotes, a fim de socorrê-las. Se os jovens soubessem a alegria que é dar a vida inteira, sem partilha ela, os conventos não caberiam. Como São Luís Maria estava certo quando disse que nunca um pregador era tão feliz como quando pregava sobre Nossa Senhora. O tema mais sublime, sem dúvidas, é a Santíssima Trindade. O mais necessário, Nosso Senhor e seu sacrifício. O mais doce, o mais consolador, o mais terno, sem dúvidas, é falar dela. Ela é a esperança dos desesperados, é a solução para os que pensam não ter mais jeito. Quantos não haveriam se salvado do desespero se tivessem uma só vez escutado a palavra de Maria? E junto dela, o ensinamento de que eles têm uma mãe de misericórdia, cujo amor não desfalece e que não os deixará jamais. Amor gratuito, no qual podem se apoiar e devem completamente. Não me pedir socorro é ofender, disse ela ao bem-aventurado Alano da Rocha. Mas quando meditamos nela, quando pensamos nela, quando a amamos e que devemos pregar, o que falar, que palavras utilizar, por onde começar? Não deveria ser próprio aos anjos falarem dela? Não, nem mesmo eles, pois eles também se perguntam, que és esta? Quem ela? Sim, diz a piedade de seus santos devotos, que mesmo os anjos, admirados por sua beleza moral, vinham à sua beira aprender como se servir a nós. Ela é tão maravilhosa, tão gloriosa, tão cheia de graças, que somente Deus poderia falar dela adequadamente. Ela mesmo repete, Quia fecit vitimania prepotens est. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela é chamada pela igreja o jardim fechado, órgãos conclusos. Sim, ela é o admirável ninho de Deus, como ensina São Luís Maria no Tratado da Verdadeira Devoção. Ela é o divino mundo de Deus, onde ele está mais presente do que em qualquer outra parte. Mas, apesar de nossa incapacidade, é preciso falar dela. Falar dela o tempo todo, como dizia o Padre Couto, até ser considerado louco pelos que estão em sua volta. Sim, louco pela Imaculada. Parafraseando Santo Afonso Maria de Ligório, diremos que tão numerosos são os motivos que forçam-nos a amar nossa amabilíssima Rainha e servi-la, que se em toda parte louvassem, dela somente falassem em todos os sermões, a vida dessem por ela todos os homens, tudo isso ainda seria nada ou pouco em comparação da gratidão e amor que lhe devemos. Pois é eterníssimo o amor que ela consagra a todos os homens, mesmo aos mais infelizes pecadores. Tudo devemos a ela, pois Jesus é nosso tudo, e Jesus devemos a ela. Somos, cada um de nós aqui presentes, uma graça mariana, uma pedra em seu diadema. Sim, ela nos conhece e nos ama melhor que nossas mães corporais.
Ela nos acompanha com seu olhar o tempo inteiro. Nossas mães corporais são embaçadas imagens de seu amor. Ela rezou por nós, ela pediu por nós e nos alcançou a graça de vencer o nosso orgulho, nosso amor próprio, nossas paixões, nosso apego e nossa inclinação ao mal, e nos trouxe até aqui. Cada um faça seu exame de consciência e medite o tamanho do milagre de Maria em sua vida. Ela nos olhou quando nós não olhávamos para ela, e isso foi absolutamente decisivo para nós. Ela volveu seus olhos misericordiosos a cada um de nós. Vendo a Deus, ela vê que em sua santíssima vontade, Ele decretou não conceder nenhuma graça aos homens se ela não intervir em seu favor. Deus não concede nenhuma graça aos homens senão por ela. Ela vê que sem ela nós não podemos nada. Se todos os santos rezarem e ela não rezar, não alcançam nada. Se ninguém rezar e só ela rezar por nós, alcançamos tudo. Ela, portanto, é só bondade. Se por infelicidade perdemos a graça, foi porque fugimos dela e a expulsamos. Não nos colocamos em seus braços. Ela nunca nos abandona. Cai e se perde quem não confia em Maria. Muito mais fácil seria a luz e o calor abandonarem o sol do que ela se esquecer de nós. Quer dizer, impossível. O mesmo Santo Afonso diz que Nossa Senhora é como uma grande baleia. Conta-se que as baleias, ao verem seus pequeninos ameaçados, abrem sua imensa boca e os guardam em seu ventre para protegê-los. Que figura maravilhosa dela! Ela nos esconde em seu seio para nos proteger. Somos nós que a deixamos quando pecamos. São João diz que Deus é amor. E que bondade foi a de Deus em ter nos dado Maria. Deus deu todo o poder a uma mulher, e a esta mulher deu-lhe por mãe amorosíssima. Os teólogos dizem que ela tem à sua disposição o poder de Deus, que ela é a onipotência suplicante. Mãe de Deus, ela pode nos socorrer em tudo, e sendo nossa mãe, quer nos socorrer em tudo. Junte o amor de todas as mães na terra, diz ainda o Santo Doutor, e coloque para um só filho, em comparação com o amor de Maria, individual para cada um de nós. Isso seria uma pedra de gelo. A devoção verdadeira à Santíssima Virgem é sinal infalível de salvação. Ela é Senhora e soberana de tudo o que Deus é Senhor e soberano, pois Ele assim quis. O reino dela não tem fim e nunca terá fim. Dona do céu, ela é de todas as criaturas, dos anjos, dos homens e das nações. Sim, das nações. Rainha do Brasil, rainha da França, da Europa, do mundo inteiro. E como ela tem sede e desejo de poder derramar seus benefícios sobre todos. Sim, pois ela é uma imagem perfeita da bondade de Deus. E Deus não quer senão dar-se. Ela não seria mãe em todo o sentido do termo, se não se interessasse, diz o padre Galego Lagrange, da sorte das nações, a qual foi chamada a ser soberana. Não foi isso que vimos triunfando em Viena? Não é isso que testemunha a cristandade nesses 2000 anos? Caros fiéis, deste dia, com que júbilo adoramos a majestade de Deus, que dignou-se nos conceder como padroeira sua Mãe Santíssima sob o título de Conceição Imaculada. Sim, foi Ele que o fez e o demonstrou por muitos milagres. Remarcava Dom Tomás certa vez, belíssimamente, que as grandes coisas se fazem no silêncio. A geração eterna do Verbo se faz em um eterno silêncio. A processão de amor de Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo, em um eterno silêncio. O nascer e o pôr do sol em um grande silêncio. Sim, que singeleza foi a aparição daquela imagenzinha naquele ano bendito de 1717. Com que silêncio ela não saiu das águas, mas com grande e singular era sua mensagem. Não disse sua imagenzinha nenhuma palavra, mas com eloquente via ser sua presença no meio daquele ano. Diz o padre Maximiliano Maria Kolbe
que o demônio, querendo macaquear a Deus, decidiu também fazer um simulacro de igreja, de corpo místico. E este corpo pretensamente místico nasce em 1717. Na Inglaterra, em 1717, é fundada oficialmente a primeira loja maçônica. Foi ateorizada que em 1917 o padre Kolbe viu a comemoração nas ruas de Roma dos 200 anos desta fundação. Os revolucionários traziam faixas com a pintura do diabo esmagando São Miguel e com a frase: Satanás reinará do Vaticano e o Papa será seu escravo, no mesmo ano de Fátima. O dragão infernal suscitava estas sociedades secretas a fim de serem seus instrumentos no estabelecimento de uma nova ordem de mundo, onde decretado estava o destronamento de Jesus Cristo nosso Senhor e em que a iniquidade assumiria o sólio da virtude. Leiam os livros que tratam a respeito disso. É indispensável conhecer a nossa história, ensinar a nossos filhos. A nossa história não é outra senão a batalha da Santíssima Virgem contra a serpente antiga pela salvação de nossas almas. Acabamos de ler agora o livro do Apocalipse, que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol e que travava um combate com um dragão. Ora, o dragão tentou colocar esta mulher dentro de um rio. Tentativa. Esta mesma senhora aparece então nas águas do rio Paraíba do Sul, em 1717, no mesmo ano da fundação da maçonaria da Inglaterra. Sim, pois um grande combate seria travado na terra. O mal trama, mas há uma invicta Judite que reduz a nada todos os nossos inimigos. Nossa Senhora vem realizar sua vocação, vencer o diabo, fazer reinar Jesus Cristo. Ela é invencível. Ela aparece a 3 pescadores angustiados que em sua barca lutavam durante todo o dia em busca de peixes. O desânimo era dominador. Ora, não é assim que vemos hoje a igreja e a civilização cristã, que muito bem poderia estar representada pela barca dos pescadores? Quando vemos a situação da igreja, da sociedade, de nossos familiares, não nos tomamos pelo desânimo e pelo desalento? Não é grande para alguns a tentação de duvidar, como Pedro duvidou? Mas há um Deus que vela sobre o novo Israel. Há uma Senhora que vela sobre o novo Israel. A expressão da fé da igreja se dá toda particularmente em sua liturgia. A igreja reza como ela crê. E ela reza publicamente, oficialmente, nas festas da Santíssima Virgem. Vós, ó Maria, sozinha, vencestes todas as heresias no mundo inteiro. Nós devemos então, portanto, crer com a igreja que a hora do desastre das forças do mal está marcada. Quando tudo parecia perdido, um dos pescadores exclama: algo se encontra na rede. E para sua surpresa, era o corpo pequenino de uma imagem da Santíssima Virgem. Arremessa novamente, exclama o outro deles. E qual não foi o entusiasmo quando viram a santa cabeça da imagem, e com ela, peixes e peixes que pareciam brotar de um jardim. Era a imagem da Imaculada Conceição, da bem-aventurada Virgem Maria, a vencedora de todas as batalhas de Deus. A Virgem é a causa de nossa alegria, e assim o foi dos pescadores. Ao ser encontrada, trouxe com ela uma tal quantidade de peixes que não era possível carregar. A Mãe de Misericórdia veio socorrer seus filhos desconsolados na barca, como outrora socorreu os noivos nas bodas de Caná, sem que eles mesmos soubessem. Sim, quantas e todas as vezes que somos socorridos, o somos por meio dela. É ela quem vê o vinho que falta em nossa alma, em nossa casa. Pois bem, que imagem perfeita dos planos de Deus na economia da salvação. Ela esmagará a sua cabeça. Que peso teológico tem a aparição de Nossa Senhora em Aparecida. Ela não parou de multiplicar os milagres e enfim foi declarada patrona, rainha, a dona do Brasil. Os inimigos pensam que ganharam, os inimigos pensam que venceram, mas não. Esta demora só lhes aumentará a vergonha do dia de sua ruína.
creiamos, caros filhos, creiamos que no fim o coração de Maria triunfará, prelúdio daquela vitória final que encarcerará para sempre o demônio no inferno. Ela, a Santíssima Virgem, é o elemento fundamental da nossa vida espiritual, é a condição sem a qual não há graça, como ensina a Igreja. Deus assim quis. É assim para as almas, para as famílias e para as nações. O salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós poderíamos dizer com toda a corte celeste: feliz a nação cuja rainha é Maria. Quem encontra a vida, diz o livro da sabedoria, e a Igreja coloca essas palavras na boa de Nossa Senhora. Ela é a salvação da Igreja, é a salvação das nossas famílias, é a salvação da sociedade cristã. Amanhã comemoraremos o dia 13 de outubro, a última das aparições na Covadaria, o milagre do sol. E lá, neste grande dia, ela diz: rezai em honra a Nossa Senhora do Rosário, pois só ela lhes poderá salvar. Ora, entre os pescadores, um se chamava Domingos. Um dos 3 pescadores que encontraram Nossa Senhora, um se chamava Domingos. Mais um sinal eloquente. Sim, o rosário é a grande arma com que ela vence nossos inimigos. Nada pode conter o poder do rosário. Quem reza devotamente o rosário morrerá como um santo. Quem reza devotamente o rosário vencerá, pois quem reza o rosário pede a intervenção de Maria. E Maria e vitória são sinônimos. No século XIV, ela disse ao beato Alano que a Igreja e a cristandade seriam como nunca abalados, mas Deus daria vitória, o remédio pelo rosário. A Imaculada aparece então em 1717, como se nos dissesse: o mal aparece, mas eu apareço para vencê-lo. Sim, desde o princípio eu esmaguei a cabeça orgulhosa da serpente, e desde o princípio das suas obras eu devo esmagá-las. Alegremos-nos, brasileiros, pois é grande nossa vocação. Esta pequena imagem esconde um invencível poder e uma fascinante gesta. Aparecendo aqui neste ano, por este título, a Santíssima Virgem nos convida particularmente à guerra. Guerra, antes de tudo, contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, nossas paixões. Ela quer vencer e esmagá-las em nós. Deixemo-la. Dói, incomoda, mas é salutar. Guerra em defesa de nossas famílias, tão ameaçadas pelo mundo inimigo de Deus. Decidam-se, pais e mães, francamente pelo catolicismo. Decidam-se francamente a serem herdeiros da mulher, pois só assim ela nos comunicará sua vitória. Virem as costas para o mundo que crucificou e matou o seu filho. Tire de suas casas, de suas vidas, tudo aquilo que contraria a Santíssima Virgem. Sejam todos e todas consagrados a ela. Deem tudo a ela. Leiam o Tratado da Verdadeira Devoção. Vivam para ela, vivam para servi-la, para que ela os influencie e os utilize para o reino de seu reino. Assim fez o pai de Dom Lefebvre, deu sua vida a Nossa Senhora e sua família, para que ela usasse para o reino de seu filho. A mãe de Dom Lefebvre foi educada pelos padres de São Luís Maria Grião-Bruno. Defendamos os direitos de Deus, defendamos a fé e a moral católicas em nossa pátria. Quão nobre nossa missão! Veja, nunca nos faltou um bispo. Com graça ter tido Monsenhor de Castro Maia, tão excelente filho de Maria Santíssima. Que graça é ter Dom Tomás a nos conduzir tão adequadamente nessas trevas atuais que vivemos. Campos foi a única diocese do mundo a permanecer fiel. Dom Antônio recitava o rosário às 24 horas em sua diocese. Infelizmente, aconteceu o desastre dos acordos depois em que ele morreu. Se espalharmos a devoção mariana, a verdadeira dependência dela, teremos de novo a esperança de ver o Brasil transformado. Sim, nossa esperança se encontra nela. Toda nossa esperança se encontra nela. Ou Nossa Senhora nos salvará, ou não seremos salvos. Nos desalentos, meus filhos, nos desânimos, nos cansaços, não parem de pedir socorro. Pelo contrário, dediquem-se ainda mais a servi-la, pois a graça virá
com muito mais profusão e vigor do que os senhores imaginariam. Sirvam tentando imitar suas virtudes, humildade, pureza, caridade. Dizia a pequena Jacinta em seu leito de morte: Lúcia, eu morro, mas tu ficas na terra. Diga a toda a gente que Deus concede as graças ao mundo por meio do coração imaculado de Maria. Que a paz foi confiada ao coração de Maria, que é preciso pedir. Ora, peçam a paz a Nossa Senhora. Supliquem a vossa conversão sincera, a conversão dos vossos familiares, do Santo Padre, o pobre Papa Francisco, do clero, dos maçons, de todos os inimigos da Igreja e deste pobre servidor que vos fala. E confiemos, a graça virá se o número suficiente de almas rezarem. Nossa Senhora vencerá e ela quer vencer conosco. Quem me encontra, encontra todos os tesouros, diz a Escritura. Ora, neste dia, elevemos nosso coração a ela de maneira toda particular e peçamos: Mãe Aparecida, Mãe incomparável, realize isto no Brasil. Seja a contemplação de vossa imagem a doce esperança de que o Brasil e os brasileiros encontrarão de novo todos os tesouros em vós. Para terminar, leio o magnífico louvor feito pelo Papa Pio IX a ela, na ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, rememorando orações antiguíssimas da Igreja. O Papa estava extremamente emocionado. O faço, se me permitem, em reparação a todas as ofensas proferidas pelos infelizes contra a sua Imaculada Conceição. Imaculada, diz o Papa Pio IX, em tudo e por tudo imaculada, inocente, antes espelho de inocência, ilibada em todos os sentidos, santa e longíssima de toda mancha de pecado, toda pura e toda intacta, antes o exemplar da pureza e da inocência, mais bela do que a beleza, mais graciosa do que a graça, mais santa do que a santidade, a única santa, a puríssima de alma e de corpo, que ultrapassou toda a integridade e toda a virgindade, a única que se tornou sede de todas as graças do Espírito Santo, tão alta que inferior só a Deus, foi superior a todos, por natureza mais bela, mais graciosa e mais santa que os próprios querubins e serafins, e do que todas as falanges dos anjos, superior a todos os louvores do céu e da terra. Caros fiéis e seus teólogos, que a primeira graça que teve a Santíssima Virgem ultrapassado a graça de todos os santos, anjos, arcanjos que são no céu, juntos no último momento de sua vida. A graça primeira de Nossa Senhora era maior do que a graça junta de todos os santos no final da vida deles. Caros fiéis, enquanto sacerdote, eu vos consagro a todos e a vossas famílias, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Consagro vossas santas intenções, sofrimentos e alegrias que ela conhece muito bem. E de modo particular eu consagro o momento de vossa morte, para que possais no paraíso um dia gozar de seu sorriso e de suas carícias maternais por toda a eternidade. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.